E a corrupção? Flagrada, escancarada, que nós vimos domingo no Fantástico. Essa corrupção, revelada agora com imagens, mostrou aquilo que a gente sempre ouvia falar. Empresários que oferecem propinas, combinam preços, fazem negociatas para vencer licitações públicas. A pergunta é, tem como evitar? Esse é o tema da conversa agora com o subsecretário de Controle aqui do Estado, Ricardo Monteiro, e com o Délio Prates, que é advogado e representa a ONG Transparência Capixaba. Bom dia aos senhores pela presença aqui no estúdio do Bom Dia, hein? Ontem mesmo, o ministro do TCU, do Tribunal de Contas da União, José Jorge, ele disse que aquilo que a gente viu domingo não é exceção. Aquilo é a regra aqui no país. Por quê? Eu entendo que não dá para traçar um paralelo na fala do ministro, porque o que ocorre nesse caso específico que foi levado pelo Fantástico foi uma situação atípica, ou seja, uma contratação emergencial, onde alguns passos do processo de licitação são pulados. E uma outra característica que talvez não é muito perceptível, mas as pessoas iam até ao local retirar o edital. Então, com isso, já se sabia preliminarmente quem iria participar da licitação. Essa atuação de combate à corrupção, ela tem que focar muito na questão preventiva. E a Secretaria de Controle, ela atua nesse propósito. A pesquisa internacional da KPMG demonstrou que o que se recupera após da evasão do recurso é muito pequeno. Depois que o dinheiro sai para a corrupção, não volta. Exatamente. Então, é muito mais proveitoso, e o governo do Estado tem colocado isso e dando toda a estrutura para a Secretaria de Controle atuar, no sentido de que você atue muito preliminarmente, fazendo análise econômicas e financeiras, e com isso você consegue verificar se os preços que estão sendo consultados para efetuar a licitação estão dentro de padrões específicos. Então, existe, por exemplo, a tabela de preços referenciais da Fundação Getúlio Vargas, no caso de serviços mais comuns e bens e materiais comuns, mas também você tem preços de referenciais de obras, como do ITUFES. Tem uma tabela que pode ir aferindo para ver se está então acima ou não. Exato. Daqui a pouco eu vou querer saber a opinião também do Délio Prates e vou querer saber com o subsecretário. Mas isso impede que empresários façam acordos e até ofereçam propina? A gente já volta. Antes eu quero chamar o Fantástico, para a gente lembrar um pouquinho, doutor Délio, o que a gente viu domingo lá, os empresários negociando até o percentual da propina. Então, normal. Nem parece que é dinheiro. Como parece? Não parece, trazem caixa de uísque, entendeu? Caixa de vinho. Não, fica tranquilo. A gente está acostumado com isso já. Aí são empresários negociando com quem eles achavam ser o gestor de hospital, mas na verdade era o repórter Eduardo Faustino do Fantástico. Vamos para a rua agora? Vamos chamar a repórter Daniele Cariello. Como é que o Capixaba viu essa reportagem? Tem jeito para corrupção, Cariello? Mário, bom dia. Tem o pessoal aqui que está indignado com essa história toda, viu? E eu vou perguntar para... Deixa eu começar aqui do meu lado direito. Deixa eu te perguntar. O senhor acha que tem jeito para corrupção? Se eu acho que tem jeito? Olha, eu acho meio difícil, mas eu acho que o que a gente não deve considerar é que não tenha jeito. A gente deve lutar para ver se consegue mudar alguma coisa. Deixa eu falar aqui também com o Martini, já nosso velho conhecido. O que o senhor achou dessa reportagem que mostrou esse monte de falcatrua, né? Isso aí, pelo que a gente vê, Carrielo, está disseminado. Pelo que o camarada falou ali, isso está em todas as áreas. E nós estamos em cima de uma, Praça Costa Pereira. Foi licitada, gastaram dinheiro, está na metade, não dão explicação nenhuma. Cadê? A corrupção está embaixo dos nossos pés também. Pois é uma situação complicada, né? Deixa eu falar com o senhor. Como é que é seu nome? Samuel. Samuel, o que o senhor achou dessa reportagem, hein? Eu achei uma vergonha, né? Mas, na verdade, tem jeito. Acho que se a população se mobilizar e começar a fiscalizar, exigir dos poderes públicos transparência, eu acho que tem solução sim. Porque tem o lance dos envelopes, né? Eles apresentam 3 empresas, cada uma com seu envelope. Quando só aparece uma, aí ele apresenta o segundo envelope, que é o mais caro. Isso daí é público e notório, isso não é uma situação atípica, igual o subsecretário falou, não. Isso está generalizado no país todo, em
na Polícia Civil, é presídio, é geral. Está todo mundo mamando nas tetas do nosso dinheiro. Muito bem, diz que a população tem que fiscalizar. E na opinião do senhor, tem jeito para a corrupção? Meu nome é Alvino Carvalho. Olha, tem jeito sim. Se o Ministério Público for em cima, não vai existir tanta corrupção como está existindo hoje. É em prefeitura, é em comunidade, até no Senado. De modo geral, o Brasil inteiro está corrupto. Agora precisa o Ministério Público, como o Martins falou ali, o Ministério Público tem que estar atuando rigorosamente para poder acabar com a corrupção. Muito bom. Então tá aí, né, Mário? A gente viu que as pessoas não acreditam que essa corrupção aconteça só nesse caso do Rio de Janeiro, não. Acham que está no Brasil todo e que precisa ser fiscalizada. É com vocês aí do estúdio. Obrigado, Cariello. Eu volto aqui com o Délio Prates e também com o subsecretário de Controle, Ricardo Monteiro. Doutor Délio, a população ali discordando um pouco do subsecretário. O subsecretário disse que por uma questão técnica, aquele foi um contrato emergencial, é um caso atípico, mas a população acha que não, que a corrupção está generalizada e a maioria dos contratos públicos acontecem dessa forma, com negociatas, combinação de preço, propina. A ONG Transparência Capixaba acompanha gastos públicos. Como é que vocês posicionam? Olha, eu acho que, ao contrário do que o subsecretário pensa, eu acho que isso é uma prática normal na contratação pelo poder público no Brasil. Né? E a reportagem demonstra um papel fundamental que a imprensa exerce no controle social do Estado e demonstra de forma cabal que a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas e Ministério Público, que se limita estritamente à fiscalização de documento, nós vimos a prova na reportagem de que documento se produz, que existe todo um teatro que se faz. O que precisa haver é uma fiscalização mais a miúde, essa comparação de preços, utilização de preços de referência pelo poder público, né, e o controle dos preços unitários, né, de forma que se iniba que o Estado contrate de maneira com sobrepreço, de maneira que o Estado contrate tão barato quanto contrata a iniciativa pública. Né? E a outra demonstração que eu vejo dessa reportagem é que a própria iniciativa privada está apodrecida, né? Que a corrupção está arraigada. A moça da reportagem ali diz que a ética do mercado é essa. 15%. Fazer a combinação, 10% é o normal. E são os corruptores, né? Né? O que demonstra o que todo mundo sabe, né? A gente tem acompanhado isso, o que todo mundo sabe. Eu acho que o poder público tem exercido, com a criação das secretarias de controle e com o investimento em auditoria interna, porque o Brasil é um país muito pouco auditado, né? E as comparações, os preços unitários, quando são comparados, essa corrupção, ela salta aos olhos. Deixa eu voltar para o subsecretário aqui, quer dizer, o Délio falando que precisa de mais auditoria, mas fiscalização mesmo. Alguma empresa ou algum funcionário público aqui do Espírito Santo já foi punido ou excluído de participar de contratações públicas pelo levantamento da Secretaria de Controle ou de uma auditoria? O que acontece é que para haver uma punição, existe todo um processo, um ritual a ser seguido, estabelecido em lei, que parte de uma sindicância, posteriormente processo administrativo disciplinar, e muitas vezes se desencadeia até na condenação da pessoa. Mas eu queria ressaltar, principalmente, que hoje, com o uso da tecnologia, somos capazes de antecipar problemas dessa natureza com, por exemplo, o Observatório da Despesa Pública, é um recurso também utilizado na Controladoria Geral da União. E temos também uma ferramenta legal, agora que está sendo votada no Congresso, que é a lei que irá responsabilizar a pessoa jurídica. Então, onde tem um corrupto de um lado, tem um corruptor também do outro lado. Punido. Dificilmente você tem um polo só atuando. Mas, voltando à pergunta, alguma empresa ou algum cidadão aqui no Estado participando de licitação, se algum funcionário público já teve esse tipo de punição? Já foram feitas, existe um cadastro de pessoas, de empresas suspensas ou inidôneas, que ele é mantido pela Controladoria Geral da União e existe uma parceria da SECONT, do Governo do Estado,
com a CGU, no sentido de, uma vez condenada a empresa ou suspensa, ela é remetida, então, o nome dela para o portal da Transparência do Governo Federal e no nosso portal também, onde fica constando essa empresa. Uma das empresas, inclusive, a Toesa, não me lembro o nome, ela realmente também está no cadastro de idôneo. Então, na realidade, basta também para o gestor ter atenção de, antes de contratar aquela empresa, verificar nesse cadastro. A gente tem também uma coisa muito importante, que o Délio é um parceiro no Conselho da Transparência, que é o portal da transparência. Eu acho que não haverá nunca auditores em número suficiente para exercer uma obrigação. Completa. Existe muito em tona hoje a questão do controle social. Tivemos uma conferência 2 semanas atrás de controle social e transparência, exatamente nesse sentido, onde a população deve participar. Tem iniciativas muito interessantes, como o Observatório Social do Brasil, onde inclusive o público, as pessoas comuns participam no processo licitatório, então dando isso visibilidade. Eu acho que estamos no caminho. Mas o caminho que a gente viu ali no Fantástico é assustador. Quer dizer, mas o senhor acha que hoje dá para ter segurança mesmo? Que não vai ter oferecimento de propina, que não vai ter negociata, assim, combinação de preço? Eu acho que parte muito são vários aspectos envolvidos. Se você faz um edital bem feito, se você faz um edital dentro de padrões de preço, se você exerce a sua função de fiscalização, então para cada contrato existe o fiscal do contrato, o gestor do contrato. A Secretaria de Controle, por exemplo, ela faz diligências em empresas que prestam serviço para o Estado. Então a gente de antemão já sabe. Há mecanismo para fazer. Existem mecanismos. Eu tenho um minuto ainda, Délio, mas eu queria ouvi-lo aqui para encerrar o Bom Dia. O Paulo César Basileu disse que a corrupção é um câncer, mandou um e-mail para a gente e que falta punição ao corrupto e ao corruptor. O senhor concorda com ele? Se tivesse punição, a gente teria menos corrupção? Concordo. Agora, o que nós precisamos ter é que acabar com essa política de que a gente precisa ver o filme, né, para punir o cidadão. O que a gente precisa fazer é coibir essa prática. É como se você estourasse uma represa no alto do morro. Você não recolhe a água toda de jeito nenhum, não adianta correr atrás. Nós temos que atuar na prevenção à corrupção. Sim. Ou seja, temos que utilizar preço de referência, aumentar o controle interno e auditar mais. Perfeito, e fiscalizar. Muito agradecido aos senhores pela presença aqui no Bom Dia 7h28. Amanhã a gente volta às 6h30 da manhã. Tchau, bom dia para você.